Vamos lá então, Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Estou ouvindo ainda as Bíblias passando. Queridos, não tem nada que mais empolga o meu coração do que pregar sobre Jesus Cristo. Sabe, eu gosto de falar sobre batalha espiritual, sobre dízimos e ofertas, sobre família. Gosto de pregar expositivamente cartas e livros. E claro que em todos esses assuntos Jesus Cristo estará sempre presente, porque Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, não só na história como na própria Escritura Sagrada. Mas assim, quando o texto recai e é só sobre Jesus Cristo, o meu coração, meu irmão, pega fogo, fervilha, eu fico extremamente animado. Esse louvor que houve aqui agora, as 3 primeiras canções, altamente cristocêntrica, falando de Jesus Cristo. E agora uma mensagem em que nós vamos exaltar Jesus Cristo neste lugar. Queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo só avança se Jesus Cristo estiver no centro. E não basta colocar uma placa dizendo só Jesus Cristo é o Senhor. A pregação tem que falar de Jesus, os louvores têm que falar de Jesus, a oração tem que falar de Jesus, todos os eventos têm que ser para a glória de Jesus, tudo tem que ser em torno de Jesus Cristo. E nós estamos no mês de dezembro, estamos enfeitando a nossa igreja, olha como é que está bonito, esse clima natalino, e eu quero então falar sobre Jesus Cristo nessa noite, aproveitando o ensejo do mês de dezembro e do Natal. E eu quero começar então por aqui, Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, ou Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Agora vamos juntos até o final do versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Grande é o privilégio, Deus, de termos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. E nesta noite, Deus, especificamente para conhecer mais do Teu Filho Jesus. Deus bendito, a Tua palavra é cheia de unção e de poder. Ó Deus, e nesse momento, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo também nos unja, para que possamos receber tal palavra que é boa, perfeita e agradável. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja entre nós, porque sem o Teu Espírito Santo,
nós de antemão nos consideramos fracassados nessa tarefa. Por isso nós te pedimos humildemente, encha esse momento com a glória, com a unção e com o poder do Teu Espírito Santo, a fim de que todas as mentes, Deus, a fim de que todos os corações presentes aqui nesse momento, e aqueles, meu Deus, que ouvirão essa mensagem pela internet ou por um CD, possam de igual maneira receber, meu Pai, tal unção, tal poder, meu Deus, tal ministração, que para aqueles que vão assistir pela internet ou ouvir, meu Deus, por um CD, que não seja semelhante à comida requentada, que não seja, Deus, uma comida fria servida, mas de antemão nós pedimos que o Teu Espírito também esteja com estes nossos irmãos, e que o mesmo poder, a mesma graça, a mesma unção que nós estamos sentindo e sentiremos até o final desse culto, que eles possam, meu Deus, também sentir ao longo desta mensagem. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém, amém, amém. Queridos, eu recebi algumas mensagens eletrônicas há uns tempos passados aí sobre Jesus. E eu gostei muito da reflexão destas mensagens eletrônicas que circularam aí pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, e eu tive o cuidado de guardá-las aqui na mente, aqui no coração. E eu quero então reproduzir o que estas mensagens falam sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. São algumas mensagens. Uma mensagem diz o seguinte: ele não foi um guerrilheiro, mas provocou um alvoroço com a sua mensagem. Não foi um economista, mas falou de tesouros e investimentos melhores do que os da terra. Não foi político ou estadista, mas a sua liderança fez temer e desestabilizou líderes religiosos, políticos e reis. Não foi um doutor formado nas melhores universidades, mas todos o chamavam de mestre. Não foi psicólogo, mas ninguém jamais compreendeu ou compreenderá as mazelas e as carências da alma humana como ele. De todos os homens, ninguém se igualou a ele, sendo não apenas o melhor dos homens, mas o mais humano dentre eles. Sendo Deus, encarnou-se e se tornou homem, humilhando-se como ninguém jamais teria ousadia ou coragem de se rebaixar. Na cruz, suportou toda a ignomínia, dureza e crueldade dos homens, porém, o seu amor era a motivação que o fez desejar a morte pelos nossos pecados. Quem é Jesus Cristo? Um outro se arriscou dizer que em química ele transformou água em vinho. Em biologia, nasceu sem ter tido uma concepção normal. Em física, ele superou a gravidade quando ascendeu ao céu. Em economia, ele subverteu a lei dos rendimentos decrescentes ao alimentar mais de 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. Em medicina, ele curou os doentes e os cegos sem administrar absolutamente nenhum remédio. Em direito, ele disse que deveria ser chamado de Filho do Pai, Príncipe da Paz. Em história, ele é o começo e é o fim. Em religião, ele disse que ninguém jamais chegará ao Pai se não for por meio dele. Então, quem é ele? Ele é Jesus, o Salvador. Quem é Jesus Cristo? Um outro diz: Jesus não tinha servos e o chamavam de mestre. Jesus não tinha escolaridade, o chamavam de professor.
Jesus não tinha remédios e o chamavam de curador. Jesus não tinha exércitos, ainda assim reis o temiam. Ele não venceu batalhas militares, ainda assim conquistou o mundo. Ele não cometeu crime, ainda assim crucificaram-no. Ele foi enterrado em uma tumba, ainda assim vive até hoje. Ele é o maior homem da história, Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesse texto aqui que lemos do profeta Isaías, nós veremos um pouco mais sobre Jesus. Nós conheceremos um pouco mais desta pessoa singular. Sabe, o texto que nós acabamos de ler, ele está situado no livro do profeta Isaías, que viveu 8 séculos antes de Cristo. Portanto, esse texto é um texto profético. É uma visão futura que se descortinou 800 anos antes, diante do profeta Isaías. E daí, queridos, a Bíblia é altamente confiável também por causa disso. Porque nós temos um texto aqui em Isaías, uma visão que foi dada ao profeta 800 anos antes da manifestação do Verbo de Deus no tempo e no espaço, na pessoa de Jesus Cristo. E aí você acompanha a história e você vai ver então, quando Cristo se manifestar, que ele faz jus a tudo quanto é descrito aqui. Ou seja, tudo quanto foi dito sobre Jesus 800 anos antes, vai ser cumprido na sua totalidade, em gênero, número e grau, na pessoa de Jesus Cristo, trazendo harmonia às Escrituras Sagradas. E aqui nesse texto, no livro, mais especificamente aqui, no capítulo 6, logo depois de Isaías receber o chamado de Deus para ser profeta, ele então começa a fazer um panorama dos impérios humanos, representado naquele tempo pelo maior deles, o império da Síria. E ele então começa a falar do reino de Deus que haveria de ser implantado entre os homens. E essa reflexão vai do capítulo 7 até o capítulo 12, mais ou menos. E aí no centro então destes capítulos, ele vai falar sobre uma criança que haveria de nascer, e que o profeta, utilizando o tempo verbal do perfeito hebraico, ele expressa esse acontecimento como se já tivesse acontecido, como se essa criança já tivesse nascido, para concretizar então todas as expectativas messiânicas e pelo qual o reino de Deus seria introduzido no mundo dos homens, aqui no capítulo 9. A pergunta então que surge a nós é: o que esse capítulo 9 de Isaías nos revela sobre Jesus Cristo, Messias esperado, o único nome que pode revolucionar a nossa vida? Então, o texto aqui nos revela algumas verdades sobre Jesus Cristo que eu quero ver com vocês. A primeira verdade sobre Jesus Cristo, esse nome que pode revolucionar a nossa vida. Jesus é a resposta transformadora de Deus para o mundo. Jesus, a resposta transformadora. O versículo 6, olha aí o versículo 6, se você fechou a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, fica com ela aberta para você me acompanhar. O versículo 6 nos mostra que Jesus é a resposta transformadora de Deus para o mundo. Diz aí: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nos. Observe, a expressão porque, junto, sem acento na gramática portuguesa, a turma que fez o Enem aí, olha aqui, você sabe que tem 4 modalidades de porquê, não é? Mas o porquê, junto, sem acento, ele tem a finalidade de responder, de explicar, de elucidar a questão.
E isto tem tudo a ver com Jesus. Porque Jesus é esse porquê junto sem acento, que explica a transformação que ocorreria na cidade de Zebulon e na cidade de Naftali, conforme o versículo 1 aí. Versículo 1 começa a falar então de uma transformação que vai acontecer na cidade de Zebulon e de Naftali. Porque a terra de Zebulon e de Naftali não continuaria na obscuridade, na angústia. A terra de Zebulon e de Naftali, que fora desprezada por Deus, quando fora levada cativa pela Síria, no ano 732 a.C., ela teria a sua história transformada em glória. O povo de Zebulon e de Naftali, que andava em negras trevas, veria o romper de uma grande luz na sua história. O povo da cidade de Zebulon e de Naftali, que vivia tão próximos da morte, eles viviam tão próximos da morte, que a sombra da morte se fazia projetar sobre eles, mas que eles então veriam o resplandecer da luz. O povo da cidade de Zebulon e de Naftali, que viveram cativos no exílio da Síria, no futuro ficariam felizes por poderem repovoar a sua terra e então serem repatriados a ela. O povo de Zebulon e de Naftali viveria uma alegria de grande celebração com a quebra do abuso dos opressores. O cetro dos opressores seriam quebrados e eles dariam uma festa como a festa do dia da colheita, ou como a festa que acontece quando o exército perdedor é visitado pelo vencedor e todo o despojo, todo o armamento, toda a riqueza é tomada. Eles viveriam uma alegria que se assemelharia a esses dois eventos, o da colheita e de uma vitória em guerra. O povo da cidade de Zebulon e de Naftali queimaria as botas e os uniformes dos soldados inimigos. Aí a gente vê toda essa projeção sobre a cidade de Zebulon e de Naftali, de que um novo tempo se abrirá na existência deles. E aí uma pergunta vem: por que Zebulon e Naftali viverão algo desta natureza? Porque isso tudo aconteceria a Zebulon e Naftali? Porque isso tudo seria possível? Porque uma reviravolta tão grande mudaria a história deles? Daí, a gente chega ao versículo de número 6, que nós acabamos de ler, que inicia com um porquê, junto, sem acento, ou seja, com uma resposta, com um esclarecimento, com uma explicação de que a única razão da história da transformação da cidade de Zebulon e de Naftali acontecer é por causa da chegada do menino Jesus, do Filho de Deus, porque aonde ele chega, a história é transformada para a sua glória e para o seu louvor. E é assim que acontece sempre, queridos. Isso é um princípio. Zebulon e Naftali passará por uma revolução. Por quê? Porque o menino há de nascer. E há de nascer não em outra galáxia, há de nascer não em outro mundo, há de nascer entre nós. A história de Deus há de atravessar a história humana, ele há de nascer entre nós, ele há de viver entre nós. Deus há de se encarnar e há de olhar nos nossos olhos, e porque ele chegará tão perto, a nossa história mudará. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde o menino Jesus nasce, a resposta transformadora do Evangelho chega. Aonde o Filho de Deus é dado pelo Deus Pai, a explicação gloriosa se faz presente. É por isso, querido, você que está
aqui presente e nos vendo e nos ouvindo, eu preciso dizer a você que a sua vida pode estar como a cidade de Zebulon e de Naftali. A sua vida pode estar escura, pode estar angustiosa, você pode estar vivendo na sombra da morte, você pode estar vivendo cativo pelo inimigo, nos vícios e no pecado, mas se Jesus Cristo nascer em você, tudo será transformado para a glória de Deus Pai. Sabe por quê, queridos? Porque esse porquê junto, sem acento, que é uma nota explicativa, que é uma resposta, que é uma revelação, que é uma explicação. Isto se cumpre de maneira perfeita em Cristo, em Jesus. Jesus é a resposta de Deus Pai para a sua vida. Jesus é a resposta de Deus para você que está andando aí, cheio de indagações existenciais. Jesus é a resposta para o pai desesperado que está vendo os demônios destruírem a sua família. Jesus é a resposta para o jovem que mesmo novo está se sentindo velho por dentro, cheio de cabelos brancos na alma, porque não sabe qual é o sentido e o propósito da existência. Jesus é a resposta para o marido que mesmo investindo todas as suas fichas no casamento, o casamento parece que vai de mal a pior. Jesus é a resposta para você, menina, que está aí num labirinto sem saída, não sabe o que fazer da vida. Jesus é a única resposta para você, mãe, que está agora, depois de ter criado todos os filhos e de ter visto os casarem, agora já não sabe mais o que fazer da própria existência, porque a existência era em função da família e dos filhos, e os filhos foram, e a mulher agora se pergunta, o que eu vou fazer? E é aí que Jesus entra como resposta para a sua existência, sabe? Jesus é a resposta para você que está andando apavorado com pensamentos de morte, com desejos suicidas na alma, porque Ele é a vida abundante, a resposta de Deus. Jesus é a resposta para você que anda escravizados a muitos vícios destruidores. Jesus é a resposta para perdoar os seus pecados, para apagar essa mancha, essa nódoa que você tem na sua história, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu digo para você, não termine essa mensagem, não veja o fechamento desta mensagem sem falar: Jesus Cristo, entra no meu coração e seja a resposta que eu estou procurando há muitos anos, porque você há de achar em nome de Jesus. Mas seguindo pelo texto bíblico, nós descobrimos uma outra verdade sobre Jesus, agora ligada ao seu governo. Jesus, o governante inigualável. Ainda no versículo 6, olha o versículo 6. Continuando, versículo 6, olha uma frase que tem aí. Vamos ler juntos? O governo... Então veja, o profeta Isaías, nessa visão futurista que Deus deu a ele, da chegada do menino Jesus, do Filho de Deus, do Messias esperado desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o profeta Isaías viu esse menino vestido de poder para governar, simbolizado pelas vestes reais que cobriam os seus ombros. Então, Isaías vê esse menino com vestes reais, e ele, então, observa o ombro, aonde no ombro real havia a chave das chaves do palácio. E Isaías, então, identifica: esse menino está nascendo para ser o grande governante de Deus no mundo. E aí você pergunta, e como é o governo do Filho de Deus? O texto, no versículo 7, nos dá algumas respostas. Primeiro, esse governo é universal. Versículo 7 diz assim: para que se aumente o seu governo. Ou seja, o governo do Filho de Deus crescerá até que todo o universo esteja rendido aos seus pés, e toda boca e toda língua confessando que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas esse governo também é pacífico. Olha o versículo 7.
e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Esse governo não será implantado pelas armas, não será através das armas que se conquistará a paz. Esse governo é pacífico em todos os sentidos, ele deitará suas raízes de paz para todos os lados. Mas esse reino, em terceiro lugar, ele é justo. Versículo 7, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Veja, esse reino está estabelecido sobre bases firmes e sólidas. Justiça, juízo. E veja, a última consideração que eu alisto aqui sobre esse governo do Filho de Deus é que é um governo eterno. Olha o versículo 7, diz aí, desde agora e para sempre. Veja, esse reino aqui não tem prazo de validade, né? Não é um mandato aí de 4 anos. Esse reino não terá um sucessor para ele, não terá fim. E aí você pergunta assim, mas como é que eu posso acreditar que esse reino será estabelecido? Olha como é que fecha o versículo 7, querido. Nós podemos acreditar sim de todo o nosso coração que assim será, porque o versículo 7 diz, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. É o Deus Pai empenhando a palavra dele de que isso se cumprirá. Sabe, queridos, tomar ciência da verdade do governo inigualável de Jesus é maravilhoso. Ainda mais nesses dias em que nós vivemos uma crise política no nosso amado Brasil, não é? Saber que o reino há de ser implantado, e de que esse rei é Jesus Cristo, e de que os elementos componentes deste reinado podem se ver nas palavras universal, pacífico, justo e eterno. Ah, queridos, é de um grande conforto para nós. A política do nosso país vive dias sombrios, a ameaça do impeachment, os escândalos de corrupção. Veja o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, acusado aí em envolvimento de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Você pega aí um senador, o Delcídio Amaral, que vai parar atrás das grades, presos por causa da Operação Lava Jato. A presidente Dilma, aí ameaçada do impeachment. Aonde isso vai parar é a pergunta. O país está em recessão, a inflação está lá em cima, o poder de compra do dinheiro está diminuindo a cada dia mais. Os números do desemprego aumentam a cada hora. Você liga a televisão, você entra nos sites de notícias, você pega as revistas semanais, o assunto é o mesmo, a crise política, a crise política, a crise política, a crise política. Só que, para conforto do nosso coração, a realidade do governo brasileiro nem de longe pode se comparar com o governo de Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que eu quero dizer a você, renda-se ao governo inigualável de Jesus. Entregue o seu coração, o seu casamento, a sua família, entregue os seus negócios, entregue os seus bens, entregue o seu ministério ao governo de Jesus. Porque o governo de Jesus está estabelecido em todo o universo. Mas há um lugar sobre todos os lugares, aonde esse reino de Jesus Cristo quer se implantar com força total. Há um lugar sagrado, aonde Jesus Cristo quer ser o governante, e este lugar está no seu peito, é o seu coração, é aí, mais do que em qualquer outro lugar, que Jesus quer reinar, que Jesus quer te orientar, que Jesus quer te abençoar, que Ele quer revolucionar a sua vida e o seu histórico para a glória dEle, em nome de Jesus. E sabe, seguindo pelo texto, descobrimos uma última verdade sobre Jesus, agora ligada à sua pessoa. E essa verdade está aí revelada nos seus muitos nomes. Jesus, uma pessoa incomparável. Primeiro, Jesus
é a resposta de Deus para a transformação do mundo. Em segundo lugar, Jesus é esse governante inigualável, ninguém chegará próximo aos seus pés. Nenhum governante, nenhum presidente, nenhum rei, nenhum monarca, ninguém. E por último, Jesus, ele é singular por causa da sua pessoa que é incomparável. Agora preste atenção no seguinte, o nome, gente, de uma pessoa em si não modifica absolutamente nada no seu ser. Eu até abro um parêntese para isso, porque tem uma crentalhada aí que depois que se converte, vai lá para o Google ou vai para algum lugar e descobre o significado do nome, que é feio, ou sei lá, de algum santo, de alguma coisa. A pessoa diz, agora eu tenho que trocar o meu nome, porque se eu não trocar o meu nome, eu estarei debaixo de maldição. Querido, faça-me o favor, faça-me o favor, faça-me o favor. Se a cruz de Cristo e o sangue dele derramado na cruz do Calvário não for suficiente para quebrar todas as maldições que estão sobre a sua vida, não vai ser um nomezinho, querido, que vai fazer a mudança acontecer. Agora, se o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, perdoou todos os seus pecados, cancelou todas as maldições, não será um significado de um nomezinho que seu pai deu, a mãe deu, a avó deu, que vai, querido, sustentar e segurar estas maldições. Em nome de Jesus, abra a cabeça, tá bom? O evangelho também é pensar. Vamos fechar o parênteses aqui. Mas por um outro lado, os nomes são muito importantes. Se não para modificar, são sim para identificar. Porque o nome não modifica, mas certamente ele revela algo. Se não sobre a pessoa nomeada, pelo menos vai revelar sobre a pessoa que o nomeou, aquele que deu o nome. Quinta-feira agora, eu fui ao cartório registrar a nossa segunda filha. E eu e Graça fizemos um acordo de que se fosse menina, ela daria o nome, e se fosse menino, eu daria o nome. Mas a gente já conversou de novo, queridos, porque já 2 nomes que ela dá e eu fico assim, ó. Então, o próximo, se Deus nos der, sendo menino ou menina, eu darei o nome para desespero da minha mulher. Para desespero dela, venha menina ou venha menino, eu darei o nome. Eu darei o nome. Pois bem, fui ao cartório então fazer o registro da nossa segunda filha. A moça então perguntou, obrigado, qual seria o nome? Eu disse Elisa. Elisa com Z para rimar com Cardoso com Z, não é? Não ia ser Elisa com S, na hora que chegasse no Cardoso, ela ia falar bem assim, Cardoso com Z. Então ela já fala o nome todo e diz, é tudo com Z, tá bom? Aí já adianta o lado dela, nós pensamos nisso. Mas a origem do nome Elisa é hebraico, do nome Eli-Sheba, que significa Deus é juramento. Deus é juramento. Esse nome que nós estamos dando a Elisa não tem poder de mudar a vida da Elisa. Mas Deus é capaz de, através do nome do seu Filho Jesus, mudar a vida da Elisa. O nome de uma pessoa, então, transmite a sua identidade. O nome representa a personalidade, o caráter e a missão de uma pessoa. E os nomes de Jesus, que aparecem na Bíblia, ensinam muito sobre o seu poder e a sua pessoa excelente. Porque eu já falei isso aqui, o hebreu, o judeu, ele dá o nome de acordo com o momento histórico e com a pretensão da revelação dessa criança no futuro. E Jesus não aparece com a pretensão de ser alguém, porque ele é sempre, desde a eternidade, o mesmo e não muda. E Deus, então, para nos revelar o seu Filho, já começa a revelar quem ele é pelo nome. Então, o nome descreve muito acerca do caráter do Messias. E o versículo 6, então, nos
nos mostra esse nome distribuído aí em pelo menos 4 nomes. Composto, né? Eu gosto muito de nome composto. Aí se preparando, Graça, gosto muito de nome composto. Olha o nome de Jesus, composto. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. 1. Deus Forte. 2. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ver um pouquinho aqui de cada nome. Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso no sentido que transcende os limites da compreensão e existência humana comum. E veja, essa maravilha desemboca nos seus conselhos sábios e necessários ao seu exercício do ofício real. Louvado seja o seu nome. Deus forte, o que significa Deus forte? Veja que o Senhor Jesus Cristo não apenas é um maravilhoso conselheiro, como também é um Deus forte. Preste atenção. Conselhos maravilhosos sem poder não mudam as circunstâncias. E poder sem maravilhosos conselhos é um grande perigo. E essas duas qualidades, graças a Deus, só o Senhor Jesus tem. É por isso que Ele é uma pessoa singular. Mas o que transmite o nome Deus Forte? Transmite a sua essência, transmite a sua natureza. Ele é Deus. Nós não estamos falando apenas de um homem, esse menino que vai nascer não é apenas um homem, ele é Deus na pessoa de um homem, ele é Deus encarnado, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele não foi apenas um homem histórico que passou entre nós, ele é um Deus forte e por isso o seu povo pode descansar nele que ele há de nos proteger dos inimigos à volta. Mas ele também é Pai da eternidade. E o que significa Pai da eternidade? Significa dizer que este rei cuida do seu povo com um amor de pai. E esse amor de pai não tem uma data para vencer, não, ele é Pai da eternidade. Ou seja, esse rei vai cuidar de nós como um pai. E este relacionamento não será quebrado como os nossos relacionamentos humanos o são, pela morte. Ele há de cuidar de nós eternamente. Louvado seja o seu nome. E essa expressão também, Pai da eternidade, significa que aquele que é eterno no seu próprio ser e que, por ser, assim pode conceder o dom da vida eterna aos outros. Louvado seja o seu nome. Agora veja que paradoxo interessante que o texto nos apresenta. Ele é um menino, mas também é um pai eterno. Ele nasce, mas ele é eterno. Ele é Deus, mas reduziu ao nível humano para nos resgatar. Ele é um Deus forte, mas ele se permite pregar numa cruz para morrer pelos nossos pecados. Ele é o príncipe da paz, mas ele sofre a violência dos homens. Olha que paradoxo que só pode caber em uma pessoa, Cristo Jesus, é por isso que ele é singular. E por último, príncipe da paz. E essa paz aqui não deve ser encarada assim apenas como cessação das lutas, mas deve ser encarada como salvação, bênção, felicidade, bem-estar, harmonia. Veja que o povo liberto da opressão dos seus inimigos, agora há de experimentar a prosperidade, o deleite em Deus. O seu governo traz a paz, o início da era ideal de paz. Então, para ser o príncipe da paz, esta pessoa precisa acabar com aquilo que provoca a desordem, com aquilo que provoca as lutas, os combates, as guerras. E o que é que provoca as lutas, os combates, as guerras? O pecado. Para que ele seja o príncipe da paz, ele precisa exterminar com o pecado. Porque Gênesis nos informa que quando o pecado entra, Adão e Eva já não se entendem mais.
Quando o pecado entra, a família cai em guerra, porque Abel vai matar Caim. Quando o pecado entra, a natureza se revolta, entra em convulsão, maremotos, terremotos, tsunamis, ventanias, o globo, a natureza passa a ter uma cadeia predatória, um comendo o outro, um destruindo o outro. E quando o pecado adentra, esse inimigo, a serpente que leva o homem a pecar, agora ele passa então a dominar esse homem, a escravizar esse homem. Para que Jesus seja o príncipe da paz, ele precisa quebrar com a lógica do pecado. Porque o pecado do salário... Está errado. Porque o salário do pecado é a morte. Obrigado pela correção. Jesus, o príncipe da paz, vai quebrar essa lógica. Porque o texto segue, diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então veja, para que a guerra cesse, guerra entre casais, guerra entre famílias, guerra na natureza, guerra espiritual, o homem perde a paz consigo mesmo, é por isso que você é tão maluco, querido, sabe, você é doidinho da Silva, como eu, a gente pensa uma coisa, daqui a pouco a gente pensa outra, a gente tem uma vontade agora, daqui a pouco a gente já não tem mais aquela vontade, a gente quer sair, daqui a pouco a gente, antes de sair de casa, a gente diz, não, eu vou ficar em casa mesmo, sabe, a inquietude, você fica, não vou, sabe como é que é, né, sabe sim, você sabe, você é piradinho também, você sabe como é que é, não é? Sabe, a gente perdeu a paz. E para que Jesus seja o príncipe da paz, ele precisa nos reconciliar com Deus, para que esta paz seja restabelecida, e só há um caminho para que isso aconteça, esse caminho se chama Cruz do Calvário, e para lá ele vai, e ele toma sobre si todos os nossos pecados, e nos repassa como graça, prêmio, redenção, favor de Deus, aleluia. Então essas descrições, queridos, a partir do nome de Jesus, mostra que Jesus é um rei sem rivais. Não há ninguém que possa se comparar com ele, aleluia. Sabe, quando você entra num relacionamento vivo com Jesus Cristo, a sua vida será marcada pela realidade desses nomes. Esses nomes não são apenas para descrever quem é Jesus. Esses nomes de Jesus são para começar a descrever a sua vida. Maravilhoso conselheiro, quando você passa a ter um relacionamento com Jesus, você vai começar a seguir conselhos maravilhosos que começam na terra e que hão de te conduzir para o céu. Conselhos puros, conselhos santos, conselhos eternos, conselhos prudentes. Quando você entra num relacionamento vivo com Jesus, você experimentará todos os dias os efeitos desse nome a partir do Deus forte. O Deus que realiza milagres, o Deus que vai intervir na sua história, o Deus que vai afastar os demônios e os principados, o Deus que vai te cobrir com o sangue dele, de modo que nenhum encantamento, nenhuma bruxaria, nenhuma macumbaria, nenhuma flecha do diabo vai destruir a sua vida, nenhum demônio vai te assustar, nenhum principado e potestade vai te prostrar em terra, porque você está debaixo do nome daquele que é Deus forte. E você terá os cuidados desse Pai eterno. Talvez você não teve um bom pai na terra. Talvez o seu pai não foi tão carinhoso. Talvez o seu pai foi um ausente, um omisso, alguém que te abandonou, que te deixou, alguém que te entregou a males. Eu quero dizer para você que em Deus Pai, Ele nos oferece o seu Filho, que será esse Pai, que há de nos abraçar literalmente, que há de nos conduzir, que há de ter um relacionamento profundo conosco, que não se encerrará com a morte, há de seguir por toda a eternidade. E você andará em paz com Deus, receberá a paz de Deus, e você parará de viver muitas e muitas loucuras, você começará a provar da paz que excede todo o entendimento. Aleluia. O Ministério de Louvor pode vir aqui para frente.
mas não ligo os instrumentos ainda não. Porque eu quero encerrar essa mensagem ainda falando sobre Jesus, com um texto extraordinário que li sobre Jesus. Ouçam, vale a pena, preste atenção. Pare tudo agora, sabe? Só o pessoal que está vindo aqui, mas venham com muita atenção, preste atenção nesse texto que eu li, extraordinário. Começa assim, em Mateus 16, Jesus diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles vieram com as respostas as mais diferentes. Mas se nós fizéssemos esta pergunta em São Paulo, em uma universidade, a um filósofo, o que ele diria que Jesus é? E ele diria o seguinte: tu és o chão epistemológico em que alicerçamos a nossa compreensão existencial do universo, o querigma encarnado. Se eu fosse a um físico, ouviria sobre Jesus: tu és o fator causal primário do universo, em que toda a aleatoriedade desvanece e fazes com que os fenômenos, desde as partículas quânticas, a expansão dos confins dos cosmos, se concatenem. Um poeta da Academia Brasileira de Letras diria o seguinte: tu és a rima mais perfeita, a métrica mais suave, o soneto que melhor transmite a alma de todos que já se atreveram a escrever poemas. O comandante do primeiro exército diria: Jesus é o estrategista eterno que promoveu com toda a logística para que as forças rebeladas da maldade fossem dominadas e que os prisioneiros de guerra fossem livres. Todas as respostas anteriores estão corretas, porque para o artista, ele é o escolhido das nações. Para o arquiteto, ele é a pedra da esquina fundamental. Para o astrônomo, ele é o sol da justiça. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o banqueiro, ele é o tesouro sem preço. Para o biólogo, ele é a definição da vida. Para o médico, ele é aquele que cura todas as enfermidades. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o fazendeiro, ele é o semeador de toda boa semente. Para o homem do campo, ele é o lírio dos vales. Para o geólogo, ele é a rocha mais firme do que Gibraltar. Para o joalheiro, ele é a pérola de grande preço. Para o jornalista, ele é a mais alvissareira de todas as notícias. Para o oculista, ele é a luz dos olhos meus. Para o erudito, ele é o verbo que se fez carne. Para o escravo, ele é o bom mestre que dá liberdade. Para o cansado, ele é aquele que dá descanso. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para o crente, ele é o Filho do Deus vivo, Salvador e amigo nosso. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Deixa eu orar com você, fecha seus olhos. Pai bendito, aplica esta tua palavra ao coração de todos quantos estão, meu Pai, nesta hora recebendo esta ministração. Deus, que Jesus seja essa pessoa singular no nosso coração. Oh Deus, que Jesus não seja apenas singular nas Escrituras Sagradas, mas que Ele seja singular, Pai, nas páginas do nosso coração e da nossa vida. Que todos os dias possamos dizer: Jesus é a resposta transformadora. Que todos os dias possamos dizer: Jesus é o governante inigualável. E que todos os dias possamos dizer: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é a pessoa incomparável por toda a eternidade. Que seja assim, Pai, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar bem fortes e vamos declarar: